Viva somente pelo clã, foi o que o patriarca da família do protagonista falou para ele. O patriarca queria que o Cianvert não desejasse nada além obedecer às ordens da família, é que ele deveria ficar ao lado de seu irmão como uma sombra. A história se dá início com Cianvert no campo de batalha, lutando contra o comandante mais poderoso do continente sozinho. O comandante, que era aliado de Cian, fica falando que ele não passava de um mero parasita da família. Cian fica questionando quem tinha mandado matar ele ali no campo de batalha. O comandante continua falando e afirmando que Cian é o assassino da Névoa. A Névoa é uma organização que é contra os cavaleiros, é contra o Império todo. O protagonista fica pensando que ele deve conseguir uma brecha para conseguir sair dali e reportar para seu irmão toda a situação. Quando o protagonista está prestes a atacar o comandante, o irmão dele de forma súbita aparece no campo de batalha, falando para ele parar com isso. Cian fica no estado de choque, pensando consigo mesmo, ele se questionar por que o irmão dele tinha orquestrado tudo isso contra ele. Cian fala para seu irmão por que ele tinha feito tudo isso. O irmão dele apenas fala que Cian já tinha cumprido com seu papel ali. De forma rápida e feroz, Cian parte para cima do seu irmão, falando que seu irmão tinha apenas usando ele, mesmo depois de mais de 20 anos, servindo ele como uma sombra, fazendo os trabalhos sujos dele. Seu irmão apenas saca a espada e perfura Cian no estômago, falando que ele era apenas um demônio, e terminar dizendo que ele nunca tinha sequer confiado nele desde o início. Então ali ele dá fim à vida de Cian, enxergando somente escuridão por um tempo. O protagonista começa a escutar uma voz chamando por ele. Jovem mestre, jovem mestre. Ao abrir os olhos, ver que é sua empregada o chamado. Então ele se toca que de alguma forma ele tinha acabado de voltar no tempo. A empregada fica falando que ele está atrasado para o treinamento que todos os anos tem no reino. O Duque Vert, que é o pai do protagonista, vai estar no evento, fazendo que ele seja algo grande. É o oponente do Cian, é o seu meio-irmão, o mesmo que traiu e matou ele no passado. O Cian era só um filho bastardo. No passado, após ser espancado nessa luta, ele tinha se tornado uma piada. Esse foi o motivo de seu pai parar de prestar atenção e apoiar ele. Então ele se prepara para o combate. Pegando a espada, ele percebe que, assim como voltou no tempo, a força dele também voltou a ser o que era antes. O irmão dele também se prepara para o combate, então o Duque dá início ao duelo. O irmão parte para cima dele, mas com apenas um movimento simples ele desvia. Ele tira a espada do seu irmão e o derruba com apenas um chute. Ele pensa em finalizar logo a luta, mas decidiu que tudo isso só não é o suficiente para ele poder se vingar. Então Cian começa a chutar seu irmão muitas vezes no chão na frente de todos. Logo após isso, o Duque chama Cian para conversar na sua sala, mas no meio do caminho até a sala ele se depara com a mãe do seu meio-irmão. Ela começa a insultar ele por ser um bastardo. Ele apenas responde para ela ter cuidado com o seu filho no futuro. Ao chegar na sala, o seu pai pede apenas para ele se sentar. O pai dele é um herói que parou a invasão dos demônios por bastante tempo, então ele fala que ficou curioso de como ele aprendeu esgrima. Se apenas fala que ele tinha treinado e aprendeu tudo sozinho. O pai dele decide dar uma recompensa. Se apenas escolhe que quer entrar e estar na frente da batalha. A frente da batalha é um campo de luta onde embate com demônios estiveram acontecendo por centenas de anos. O pai dele aceita com uma condição. Ele quer ver a evolução dele durante um mês antes de ir para a batalha. A irmã dele chega falando que se ele tinha ficado louco por ter pedido ir para a batalha, ela apenas leva o Cian para o telhado. Ela fala para ele que vai deixar ele ir se ele durar 3 minutos duelando contra ela. Cian concorda, então ela parte para cima dele, ele para a espada da irmã. Ela fica bastante surpresa, de forma muito forte ela pressiona muito ele, enquanto Cian apenas fica bloqueando ela, até que sua irmã se cansa e decidir atacar com tudo e parte para cima. Ele começa a se preparar. No meio do embate, o cavaleiro guardião do Duque, para o ataque dos dois. A irmã dele apenas fica se desculpando com ele por ter perdido a cabeça. Após um tempo ele decide ir treinar e também ir atrás da sua espada que ele tinha antes de morrer. Então ele vai até o local escondido nas montanhas. Ele começa a descer as escadas e se depara com uma relíquia, que é uma espada sagrada abençoada pelo Deus da Luz. Essa espada foi o motivo da morte do protagonista, por conta dela ser de seu irmão antes dele morrer. Entrando mais fundo na caverna, ele finalmente acha a espada dele, que é conhecida como a espada demoníaca Caeron. Agora, com posse da espada, ele pede um duelo contra o cavaleiro guardião do Duque. Com um embate acirrado, o Duque fica surpreso com as habilidades de Cian, porque ele é apenas uma criança. Após passar no teste, ele vai com seu pai para a frente da batalha. Todos ficam impressionados.
Com as habilidades do jovem Cian, no meio da noite, ele sai escondido para poder matar demônios e testar sua força. Após acabar com os demônios, ele começa a beber o sangue deles para poder evoluir sua espada e ficar mais forte. A história vai se desenrolando com vários acontecimentos, ele enfrentando um dragão e conhecendo o Rei Demônio por acidente.